De Mateus, capítulo 8. Mateus 8, uma história que se passa diante de Cafarnaum. A gente ouvindo a história, Mateus 8, 5 em diante, a gente ouvindo a história da guerra em Israel, uma das coisas que nos deixa entristecidos também, né? É que a nossa mente, você que estuda a Bíblia, né? Sua mente é recheada de imagens ou de ideias do local onde é Israel, né? Da geografia israelense ou israelita, né? E nós lemos sobre Cafarnaum, sobre Nazaré, sobre Jerusalém, né? E aí ouvimos a história de guerras ali, que são guerras milenares, né? Ficamos atônitos também. Obrigado, irmã. Aflitos por isso. A história de um centurião, de um homem que não era de Israel, mas que demonstrou uma grande fé. Eu chamo essa história de uma grata surpresa. Dá para ver a alegria de Jesus ali, o próprio maravilhamento, é isso que Mateus fala, maravilhou-se Jesus, da fé e do que aquele homem apresentou. Talvez a gente pode aprender com ele e pode aprender com Jesus falando depois sobre como podemos viver a nossa vida diante dele. Acompanhe comigo a leitura, Mateus capítulo 8, versos 5 ao 13, diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Nós sabemos que Jesus fazia milagres, Jesus abençoava as pessoas, mas aqui é uma surpresa fantástica, porque o centurião é o centurião romano. E, bom, as imagens da guerra que temos visto são muito difíceis, né? Eu mesmo não gosto de ficar olhando as imagens que estão sendo aí mostradas, mas nós temos uma certa ideia do que Roma fez com Israel. O Império Romano, na verdade, não só com Israel, né? Com todos os impérios que eles dominaram. Eles foram, enquanto havia guerra, eles continuavam fazendo guerra até dominar aquele país, e dominaram vários países. E Roma tinha uma estrutura de domínio, diferente de outros. Por exemplo, você ouve falar da Babilônia, que Israel foi cativo na Babilônia, não é? A Babilônia tinha uma política externa, é assim que a gente chama hoje, né? Uma política externa de trazer os magistrados, os principais, os reis, para a Babilônia. Então, por isso que Israel foi exilado na Babilônia, porque era esse o jeito que o Império Babilônico agia. Ele juntava vários países para que esses países, né, morassem lá, tirava a liderança e deixava lá. É claro que o israelita comum não ficou no palácio, foi só Daniel e seus amigos, né? A maioria ficou como se fosse na região metropolitana da Babilônia. A Assíria era diferente também. Lembra da Assíria, que destruiu o reino do norte, o reino de Israel, como a gente chama? A Síria fazia o seguinte: ela chegava, dominava um país, dominava vários países. Então, ela trocava habitantes, misturava habitantes de um país, misturava de outros, para que esses habitantes tivessem filhos e os filhos já não fossem mais daquela nação. Então você morava em Israel, ou por exemplo em Samaria, que foi dominado pelos assírios, você não era mais um judeu, um israelita, você não era também de outro país, você era filho de pais de duas nações diferentes. Hoje em dia para nós é uma coisa assim extremamente comum, né?
mas para aquela época a pessoa perdia o seu amor à terra. Está vendo? A Síria, essa era a política externa da Síria. Qual que era a política externa de Roma? Este império que está dominando na época de Jesus. Eles dominavam e mandavam como se fosse espécie de liderança, de autoridades. É como se fosse hoje, Roma dominava e dizia assim: é a gente que escolhe o prefeito, a gente que escolhe os vereadores, o governador também. Entende? Eles colocavam as lideranças de várias e várias maneiras e destacavam grupos de exército. Havia os guardas judeus ali, mas quem tinha poder mesmo era o exército romano naquele lugar. E um homem que liderava um destacamento de 100 pessoas era chamado de centurião. É este camarada, e vários outros, obviamente, que está ali, presente. O fato dele estar presente em Israel, em Cafarnaum, é sinal de domínio. Esse homem certamente era odiado, e muitos romanos odiavam os judeus e vice-versa, porque só a presença dele ali já demonstrava que Roma dominava Israel. É nesse contexto de guerra, né? Contexto de dominação, com um homem desse, que nós vamos ver Jesus fazendo algo incrível, né? Mas esse centurião, agora começamos a história, ele vai conversar com Jesus, e ele não pede para si mesmo. Ele não pede: olha, eu estou perdendo meu domínio aqui, logo vão estar falando mal de mim, eu vou perder o meu cargo em Roma. Não, ele pede pelo seu criado. Esses são os primeiros versos. Em Cafarnaum, um centurião chegou rogando-lhe, e a primeira coisa que nós vemos neste homem é um amor, aliás, da onde a gente não sabe de onde ele tirou, um amor que cuida dos outros. É interessante, irmãos. O mundo hoje prega amor, amor, amor. Amor é a palavra do momento. Temos que amar a todos, mas o mundo, aliás, prega o amor especialmente de maneira sexual. Esse é o único amor que vale. Mas nós encontramos na Bíblia vários tipos de amor, e agora não estou falando de nada moderno não, tá? Várias maneiras de demonstrar amor. Por exemplo, no próprio texto em grego, existem diferentes palavras para amar, sabia disso? A nossa língua é um pouco pobre nesse sentido, mas tem uma palavra chamada storge, ou storge, que é o amor do pai aos filhos. Esse é o amor storge. É o amor filéu, é o amor normalmente de amigo, é o amor de um amigo para o outro. Este amor também pode servir para a família, para os irmãos. O amor ágape, sabe qual que é o amor ágape? Normalmente nós dizemos, esse é o amor de Deus, mas no original, ágape não era isso. Amor ágape era um amor sacrificial, que os gregos julgavam que era o piorzinho, né? O amor que se sacrifica pelos outros, que não pensa em si mesmo, e os cristãos tomaram essa palavra e falaram: ela representa, claro, o amor de Deus. São palavras diferentes, e claro que tinha o amor eros, que aí sim era de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, né? Mas esses tipos diferentes de demonstração de amor enriquece a sua maneira de enxergar. Você pode amar as pessoas, sim, não há problema. Você pode amar um amigo, você pode amar um irmão, você pode amar um filho, claro, pode amar o seu cônjuge. São amores diferentes, mas isso demonstra a grandeza do amor de Deus em nossa vida. Este centurião, por mais que a palavra amor não está aqui, ele é um homem que cuida do seu criado. Era um criado, um homem que certamente estava ali sob domínio dele e que estava agora doente. Este amor que cuida está, então, certamente você já percebeu, acima das estruturas sociais. Ele era centurião, o outro cara era um criado, ele era de Roma. Quem que era o outro? Talvez um israelita, mas como os romanos também escravizavam outros, pode ser que fosse de outro local, mas provavelmente um israelita, provavelmente um judeu. As estruturas diziam: é impossível que alguém assim ame outra pessoa deste modo, é impossível que alguém cuide de outra pessoa, mas este amor que está no coração deste homem está acima dessas estruturas. Irmãos, nós somos chamados a amar as pessoas ao nosso redor, e aí quando a gente é chamado a amar as pessoas ao nosso redor, normalmente a nossa visão é em enxergar barreiras. Não posso amar ele, é diferente de mim, ele pensa diferente, ele é uma pessoa que não torce para o mesmo time que eu. Final de ano, né, tem as finais de campeonato aí, então já fica mais difícil de amar o corintiano, o palmeirense, o santista, né? Então você tem que me amar, eu tenho que te amar, não tem problema não, né?
Apesar de que hoje em dia, né, digo até infelizmente, né, o futebol não está mais tão forte no sentido que tem tantas outras coisas que nos desunem, né? A gente tem que saber amar, irmãos. O amor é o amor ágape, não é o amor que esconde o pecado, não. Esse é o amor do mundo, que finge que pecado não é pecado. Mas o amor sacrificial precisa ter, acima das estruturas sociais. Temos que amar as pessoas que estão ao nosso redor, que pensam diferente da gente. E talvez nessa expressão de amor, a gente poderá demonstrar para essa pessoa o melhor modo dela viver. Este centurião chega até Jesus quebrando barreiras. Tem muitos na Bíblia que precisarão fazer isso, sabia? Quebrar as barreiras da estrutura social. Por exemplo, Mateus, o próprio escritor desse livro aqui, quando é chamado para seguir Jesus, ele é o líder de uma alfândega, ele é um publicano, um cobrador de impostos. Ele deixa a riqueza dele para seguir Jesus, e quando ele segue Jesus, ele abandona tudo, todo o posto dele de riqueza, de poder, para seguir Jesus. Ele quebra, sai daquele modo de pensar, aquela estrutura social. O Nicodemos, você lembra do Nicodemos, que vai conversar com Jesus às escondidas, porque está com certo receio que os outros fariseus, porque ele era um fariseu, achem que ele está debandando para o lado de Jesus. Vai conversar à noite, lá em João 3, e nós temos a famosa, maravilhosa passagem de João 3,16, né, porque Deus amou o mundo, é Jesus falando para Nicodemos, numa madrugada. Que coisa interessante, né? Mas quando Jesus é crucificado, ele vai lá e pede para retirar o corpo de Jesus. Ele está quebrando uma barreira social, está dizendo: olha, eu estou mostrando para todo mundo aqui que eu respeito, que eu honro este homem. E, ao que tudo indica, ele se tornou um seguidor de Jesus de fato. Irmãos, nós somos chamados a isso. A outra coisa que este amor do centurião quebra é que ele está acima do orgulho. Ele é um centurião, ele é um homem de autoridade, de poder. Ele manda, os outros obedecem, mas você enxerga em todo esse texto um profundo respeito sobre Jesus. Ele chega junto de Jesus, é o que está escrito no texto. Então ele não chega chegando, ele vai acompanhando Jesus, ele roga a Jesus. Irmãos, o amor que temos tem que estar acima do nosso orgulho. Se nós queremos construir uma vida na presença de Jesus, queremos ser testemunhas, queremos abençoar do criado ao centurião, nosso amor tem que estar acima do nosso orgulho. Boa parte das nossas barreiras, irmãos, são nossos orgulhos, que estão dizendo: olha, você é melhor que fulano, eu sou melhor que ciclano. Este amor estava assim, aquele homem certamente se humilhou, Sabe quem é o maior exemplo de humilhação em prol do amor? É claro que é um amor, você já entendeu, perfeito, um amor que vem de Deus. É o próprio Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Um amor que está acima do orgulho, um amor que consegue se humilhar. Em 1 Coríntios 13, que é o texto sobre o amor, ele fala que este amor, ele não é orgulhoso, ele não se ensoberbece, né? Não trata com leviandade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este amor nunca falha. Nós somos chamados a viver este amor. Agora a gente já começa a perceber o que Jesus viu nesse homem, né? Qual a grande diferença dele, mesmo sendo um centurião. Ainda assim, o amor que esse homem nutria pelo seu criado, quem sabe fosse um amor de pai para filho, ou se o criado fosse da mesma idade que ele, um amor como se fosse de um irmão, estava acima das circunstâncias. Porque a gente poderia olhar para tudo isso e dizer assim: tá bom, mas o camarada vai morrer, não tem o que fazer. Não, tudo bem que ama, beleza, mas deixa lá. E ele vai pedir para Jesus algo que é impossível ao ser humano. Não é isso que muita gente faz? Não é isso que muitos pais já fizeram com seus filhos? E que talvez, se você fosse pela palavra do médico, você não pediria. Mas o amor está acima das circunstâncias, não é verdade? Acima da palavra. O amor está acima daquilo que a gente vê. É uma construção que, quando está baseada no Senhor, a gente consegue enxergar que Deus é maior do que isso. Deus é maior do que a circunstância. Um cântico antigo diz, né? Não olhe as circunstâncias, não. Só olhe o seu amor. O amor do Senhor em nossos corações nos consegue enxergar, fazer enxergar acima das circunstâncias, né? Eu lembro muito do pastor Sidney, né? Já lembrei dele algumas vezes aqui pregando, mas ele, o pastor que veio pregar aqui, né? Que esteve
durante um bom tempo na sua vida, como ele testemunhou nesse púlpito, viciado no álcool, e estava caído em alguma rodoviária de alguma cidade, que eu não me lembro mais onde era, e a sua mãe intercedendo por ele, né? Mas que amor que é esse, que faz alguém orar por uma pessoa que está assim? O amor que está acima das circunstâncias, que consegue interceder. Eu tenho um testemunho, né, de uma irmã, que a família já dizia, pode parar de orar pelo seu filho. Não adianta mais, já foram anos e anos. E ela continuava orando, e viu o seu filho se convertendo, né? Eu não sei como que Deus faz, ele é pessoal, ele é individual, né? É serviço individualizado, mas Deus ouve as nossas orações, irmãos, e Deus ouve essa oração recheada de amor, que está acima das circunstâncias. Deus brota graça da onde Ele quer, e aquele centurião tinha a graça de Deus, ele representava o pior, que era Roma, um império terrível, mas ele tinha graça. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, gente ruim pode virar gente boa. Se eu desse aqui o currículo deste homem, você ia dizer, esse aí não se converte não, esse aí está complicado, hein? Ele era, certamente, né, foi envolvido em coisas ruins, mas este homem virou gente boa, né? Gente boa no sentido pleno, alguém que serviu, que teve fé em Jesus. Deus faz isso. Às vezes a gente fica olhando as pessoas dizendo, esse aí não se converte não, esse aí está tão distante do Evangelho, deixa Jesus falar com ele. Esse centurião mostrou a graça de Deus. A segunda coisa, primeiro foi o amor, a segunda uma fé que confiava em Jesus. Irmãos, eu não sou contra a pessoa ter crises de fé, dúvidas na sua fé. Recentemente eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção, que a dúvida é um departamento da fé. Você pode até duvidar, porque Deus vai usar aquela dúvida, você não pode nutrir a dúvida, mas às vezes ela vem até você. Deus vai usar isso para brotar fé em você. Nós temos aquele pai que traz o seu filho a Jesus e fala, eu creio sim, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Agora esse centurião é diferente, ele vai até Jesus com uma fé confiante. E o que é fé, irmãos? O que é fé? É uma palavra tão pequena, mas tão difícil, né, da gente definir. Fé no mundo, vamos começar, como eu falei do amor do mundo, vamos falar da fé no mundo. A fé no mundo é simplesmente você ter pensamento positivo, igual quando o camarada cruza os dedos assim, na hora que o atacante vai chutar a bola, ele cruza os dedos, estou com fé. Não é esta fé da Bíblia, tá? Não é pensamento positivo, achar que tudo vai dar certo, não. A fé da Bíblia é depositar a sua existência em Jesus. O texto que define isso, Hebreus 11, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Fé é aquela certeza que está alicerçada em Cristo Jesus. E agora a gente vai ver essa fé que confia, brotando na vida deste homem, né? Brotando a partir dele. Primeiro, no exemplo de fé, ele reconhece a dignidade de Jesus. Reconhece a dignidade. Ele vai falar para Jesus, né? O meu criado está em casa paralítico, violentamente atormentado. Jesus fala que vai lá dar saúde para ele. Eu irei e vou curá-lo, vou dar saúde. Aí a resposta dele, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Já teve gente que não recebeu Jesus em casa. Teve gente que recebeu Jesus para ver se pegava ele no pulo. Lembra lá de Simão, o fariseu, em que Jesus vai comer lá na casa dele, ele não lava os pés de Jesus, não recebe Jesus conforme as coisas daquela cultura que demonstrariam respeito, não. Aí vem uma mulher e lava os pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, e Simão está olhando ali falando, esse aí é pecador. Recebeu Jesus, mas queria pegar Jesus no pulo, queria encontrar alguma coisa para falar mal de Jesus. Agora, o centurião é diferente, é extremamente diferente. Ele não recebe Jesus, alguns não receberam, mas ele faz isso, irmãos, porque ele não se acha digno que Jesus esteja lá. Essa é a fé, fé que reconhece profunda dignidade de Jesus e a profunda indignidade minha. Fé é quando você compara a grandeza de Jesus com a sua pequenez, a profunda pureza de Jesus com a sua profunda impureza. Quanto mais Jesus brilha em nosso olhar, mais nós somos ofuscados. É isso que a fé faz em nosso coração. Veja que ela é muito diferente do pensamento positivo, dos dedos cruzados.
A fé vem de você olhar para Jesus. Talvez como Paulo, que ficou até cego por um momento. A fé é esse brilho que talvez está nos cega, no sentido dessa grandeza. Isaías, quando lhe brotou uma tamanha fé no coração, quando ele estava no templo, e ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e aí ele fala assim: eu vou morrer, acabou para mim, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, no alto da sua glória, né? E Deus vai lá e purifica os lábios dele, e chama Isaías para o ministério profético, e Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías reconhece a sua indignidade diante do Senhor. Isso é fé. Senhor, eu não sou digno, eu não posso ser usado pelo Senhor, não tenho capacidade, mas o Senhor tem capacidade. Essa é a questão. Irmãos, aquele centurião, eu não sei como que ele sabia disso, mas ele conseguiu conhecer a Jesus como Deus, a tal ponto de entender que ele poderia curar e que o centurião não era digno que Jesus fosse ali. Alguém já disse, irmãos, que o tamanho da nossa fé, repare nisso, é o tamanho do conhecimento de Deus que nós temos. Deus é um só, Ele não muda, mas o tamanho da nossa fé é o tamanho do conhecimento que nós temos de Deus. Pense aí, o quanto você confia em alguém, né? Pense que você conhece um maravilhoso profissional hoje que você está precisando do que o profissional vai fazer. Ele é ótimo, mas você conhece ele hoje, talvez você vai confiar menos, né? E quanto mais você conhece o profissional, talvez você trabalhe ao lado dele, na loja do lado, no comércio ao lado, e você vê ele todo dia, sendo alguém honesto, alguém correto, você conversa com ele, e ele mostra todo o conhecimento dele, aí você começa a confiar de fato. Opa, esse de fato eu posso confiar, porque agora eu conheço ele. A nossa fé vai aumentando, conforme a gente vai conhecendo a Deus. Na nossa caminhada, irmãos, nós vamos provando e vendo que o Senhor é bom. Está aí uma das coisas maravilhosas das experiências que nós passamos, mesmo as difíceis, porque você consegue olhar para trás e falar: lá o Senhor me ajudou, e agora não vai ser diferente. Isso é fé, reconhece a dignidade, a grandeza de Jesus. Quanto mais eu conheço do Senhor, mais aumenta a minha fé. Por isso que o ministério do inimigo, lá em 2 Coríntios 4:4, é cegar os olhos do entendimento. Porque quanto menos a gente enxergar o Senhor, menos nós vamos ver a beleza e a grandeza dele. A segunda parte da fé desse homem, que está, claro, conectada, é que ele reconhece o poder de Jesus. O centurião diz: eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, mas diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Olha que coisa maravilhosa. Ele fala só uma palavra e ele vai ser curado. Eu estava lendo esse texto e meditando nele, fiquei pensando: gente, se isso for verdade, se isso for mesmo verdade, eu creio que é, todos nós estamos a uma palavra de Jesus de um milagre, não é verdade? Só que quem reconheceu isso foi o centurião. Você está a uma palavra de Jesus de um milagre. Só que quem aqui já disse: Senhor, só uma palavra sua, a coisa vai mudar? Normalmente a gente fica olhando para a coisa, né? Senhor, não vai mudar, Senhor. Quanta situação. Todo mundo aqui está a uma palavra de Jesus para um milagre. O leproso que chega perto de Jesus, e ninguém tocava em leproso naquela época, porque senão se pegava a lepra, se contaminava e também era morto pela lepra. O leproso que chega a Jesus fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus fala o quê? Eu quero ser limpo. Pronto, uma palavra de Jesus. Essa perspectiva é uma perspectiva de fé, irmãos, porque quando eu olho para os meus problemas, eu falo: isso aí não resolve, esse aí não resolve fácil. Está uma palavra. Gente, todo mundo que está no mundo está a uma palavra de Jesus de se converter. Está distante da gente, talvez, está distante da igreja, mas de Jesus está uma palavra. Percebe? Toda a realidade, aliás, está uma palavra de ser transformado por Jesus. Essa perspectiva, irmãos, só tem quem reconhece o poder de Jesus. Você vê o que esse homem faz? Que coisa maravilhosa! De fato, Jesus era poderoso, Jesus continua sendo poderoso. E aqui, com essa fé, eu estou sendo ensinado a confiar em Jesus, a esperar nele, a depender dele e aprender também. Quem sabe me falta essa fé, e quem sabe o ambiente onde eu estou esteja forjando fé em mim.
O ambiente onde eu estou está criando a necessidade para que o meu coração dependa de Jesus. Isso é maravilhoso. Aquele centurião, eu não sei, a gente não sabe mais nada da história dele. Só que ele tinha um criado, que ele gostava muito dele, o amava, talvez como um próprio familiar. Mas ele vai até Jesus, ele reconhece que Jesus é grande. Que coisa maravilhosa. E a outra coisa que ele reconhece em Jesus é a autoridade dele. O poder e a autoridade de Jesus estão muito próximos, né? Poder aqui eu uso a palavra como o que Jesus vai fazer, que é curar. E a autoridade tem a ver com toda a extensão do domínio dele. Este homem reconhece, longe dele tentar criar uma estrutura espiritual, acho que ele não está dizendo isso, ele sabia que a autoridade de Jesus estava acima de todas as outras. Por quê? Porque o homem está dizendo: Senhor, você não precisa ir na minha casa, fala só uma palavra e ele vai sarar. Ele poderia terminar por aí, mas agora, olha que grandeza, irmãos, ele pega toda a estrutura que ele tem às mãos, que é uma estrutura, você já sabe disso, uma estrutura errada, dos romanos dominando o povo judeu, mas ele pega toda aquela estrutura e usa como uma ilustração do poder de Jesus. Olha, eu também sou um líder, eu também tenho autoridade, tenho pessoas sob a minha autoridade, e aí eu digo para alguém assim, vai, e ele vai, eu digo vem, e ele vem. O que esse homem está dizendo? Ele poderia mandar em pessoas, poderia mandar pessoas fazer, porque ele era revestido de autoridade. Roma dava essa autoridade para ele. E agora ele olha para Jesus, e ele certamente diz: você tem essa mesma autoridade, ou aliás, muito maior. Ele reconhece o poder e a autoridade de Jesus. Irmãos, eu acho isso interessantíssimo. Aquele homem usou da sua autoridade para enxergar a autoridade de Jesus. Ele conseguiu usar a vida dele como ilustração do que Jesus podia fazer. Tente fazer isso aí um pouco, faça esse exercício mental. O que você faz? O que você gosta de fazer, aliás? Você consegue usar como um exemplo, uma ilustração para a glória de Deus? Ou para o que Jesus pode fazer? Para mim é fácil, né? Eu sou pastor, então Jesus é pastor também, ele cuida de pessoas, né? Também trabalho como professor, Jesus também é mestre, ensina as pessoas. Mas aquele homem pegou o trabalho dele, a estrutura dele, e disse: opa, eu consigo enxergar o poder de Deus aqui. Isso é fé também, viu, irmãos? Porque a fé diz respeito à nossa vida. A fé é um modo de enxergar a vida. Esse homem olhou para a vida dele e enxergou a vida dele como uma ilustração do poder de Deus. O que você faz no seu dia a dia? Você consegue enxergar o seu dia a dia como uma ilustração do poder de Deus? Certamente é possível fazer isso. É um exercício, mas é possível. Esta fé agora é reconhecida. No verso 10 fala que Jesus se maravilhou. Ficou maravilhado. Gente, que fé maravilhosa é essa? Pedindo não por ele, pedindo por um outro, com todo esse reconhecimento do poder, da grandeza, da dignidade de Jesus, da autoridade dele. O verso 10 diz: maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Por que esse homem tem tanta fé? Qual que é a grandeza da fé deste homem, ou a tamanha fé deste homem? Eu anoto pelo menos 4 coisas aqui. A primeira coisa da fé deste homem é que ele reconheceu a grandeza de Jesus. A fé, irmãos, não está no pensamento positivo. A fé não está na oração. Não. A fé não está na nossa palavra. Sabe por quê? Porque a fé não diz respeito a mim. Diz respeito àquele a quem eu oro. Essa é a questão. Aquele a quem eu clamo, aquele em quem eu deposito a minha vida. A fé tem a ver com eu pensar menos em mim e enxergar mais Jesus. Este homem conseguiu perceber, reconheceu a grandeza de Jesus. E aqui eu tiro uma lição para mim, uma aplicação para mim, que eu compartilho com você. Você pode até discordar de mim, isso aqui não tem problema. Para mim, irmãos, esse é um dos motivos, porque Deus faz algo em algumas pessoas e em outras não. Você talvez já tenha presenciado isso, né? Uma pessoa é curada milagrosamente, e outra pessoa, e às vezes até mais crente até, você olha e fala: mas o fulano tem mais fé, parece, e não é curado daquela coisa que foi curada. Você fala: mas como assim? Porque o milagre diz respeito a Deus, é o poder dele, é a vontade dele, e a ação dele, não ao quanto eu consigo acreditar ou não. Fé é você depositar sua confiança nele. Esse centurião conseguiu fazer isso.
Opa, não está em mim, está em Jesus. Eu tenho autoridade, minha autoridade só cabe aos 100 que eu lidero. Ele tem autoridade sobre tudo. Fé é reconhecer a grandeza de Jesus, é sair de si mesmo. Este mundo está profundamente ensimesmado, olhando só para o próprio umbigo, e ainda nós ouvimos: você pode, você consegue, você é o bonzão, tudo que você quiser você faz. Não, fé é exatamente o contrário. Eu não posso, o Senhor pode. Eu não posso, mas eu deposito sobre Ele a minha confiança, a minha vida. Talvez você vai ter que pegar a fé e depositar a sua família aos pés de Jesus. Isso é fé. Senhor, o Senhor pode. Está aqui, Senhor. Senhor, o Senhor pode. Então, Senhor, está aqui a minha saúde. Está aqui o meu futuro. Isso é fé. E aí ele vai fazer o quê? Irmãos, ele vai fazer o melhor. O melhor. Às vezes não é o que eu quero. Não é o melhor do que eu acho. Mas diz também um pastor que eu gosto muito, chamado Timothy Keller, que se a gente soubesse o que Deus sabe, a gente pediria exatamente o que Ele vai nos dar. Eu acho isso muito provocativo, mas muito interessante. Se a gente soubesse o que Ele sabe, a gente ia pedir exatamente o que Ele vai nos dar. Porque Ele às vezes não responde a gente do modo como a gente gostaria, porque Ele quer nos dar o melhor. E o melhor dEle é a sua presença. O melhor dEle é o caráter de Cristo sendo trabalhado em mim. E em você, claro. Fé é isso, irmãos. A primeira coisa é reconhecer a grandeza de Jesus. Outra coisa, fé é que este homem conseguiu enxergar a estrutura de autoridade em Jesus. Ele conseguiu enxergar que aquele Senhor nazareno, certamente Jesus não tinha grande riqueza na terra, é certo isso. E talvez, irmãos, eu julgo que Jesus não era destacado, ele era uma pessoa comum, como qualquer pessoa. Alguns usam até aquele texto de Isaías, né? Isaías 53, dizendo que não havia nele beleza ou formosura para que agradasse. E alguns dizem que Jesus era feio. Não, irmãos, aquela palavra é sobre a crucificação. Pelo menos é assim que eu enxergo. Jesus crucificado, não havia beleza ou formosura nele. Quem olhava se escandalizava nele. Mas o Jesus do dia a dia, antes da crucificação, era certamente uma pessoa comum. Por quê? Porque em alguns momentos ele foi confundido. Lembra quando o povo teve que chamar Judas para dar um beijo em Jesus, para reconhecer quem que era Jesus? Por quê? Porque certamente Jesus era muito comum, era igual aos outros, não se destacava, não era um Saul da vida. Lembra de Saul, o rei Saul? Foi escolhido que era grande, as pessoas davam no ombro dele, um homem bonito, esbelto, alto. Provavelmente Jesus era a média comum, mas aquele homem viu em Jesus uma autoridade que ninguém tinha visto. Irmãos, o Senhor Jesus já está glorificado, com o corpo transformado, nós não o vemos mais pessoalmente, mas certamente é assim que muitos enxergam. Olha, no máximo é uma vida comum aí. Não, a gente tem que perceber que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, todas as coisas. Foi essa fé que foi reconhecida. Outra coisa, mais uma, essa fé reconhecida por Jesus, que faz Jesus se maravilhar, é a fé de alguém que se humilha, que se coloca abaixo, para que possa estar dentro dos planos de Deus. Irmãos, Jesus fala que a porta é estreita, né? E alguém já ilustrou dizendo que é uma portinha bem baixa. Na verdade, naquele livro O Peregrino, que é toda uma ilustração da caminhada cristã, a porta, além de fina, de ser estreita, que aí você não passa com nada nela, não leva bagagem nenhuma, ela é uma porta meio abaixada. Por quê? Para todo mundo entrar de cabeça baixa. Eu acho uma ótima ilustração. A fé é isso, irmão. Ninguém chega de cabeça erguida, não. Você chega de cabeça baixa na presença do Senhor. Essa humilhação é obra da fé do Senhor em nossos corações. E aí, esse homem tinha amor ao criado, tinha fé em Jesus, mas a história não termina aí. Nós temos a terceira parte, que vai finalizar com a cura, você já sabe disso, mas Jesus agora usa esta história para revelar uma verdade contida nela. Tal como se a história tivesse um testemunho maior do que ela mesma. Antes mesmo da gente falar sobre isso, é incrível. Isso acontece com a sua e com a minha vida também. Na nossa vida está contida verdades, ou nós podemos testemunhar verdades que estão acima de nós. A nossa história pode ser contada para mostrar não só a nossa história,
mas a história da grandeza de Deus. Não é assim com muita gente? Muita gente aqui lembra do avô, do bisavô, de um antigo pastor, pessoas que já faleceram, e olham para a história e de fato lembram da pessoa com carinho, mas lembram muito mais como o Senhor foi poderoso, como Deus usou aquela pessoa, como Deus foi gracioso. Talvez até dizem, né? Faz de novo, Senhor, faz em mim também, eu quero presenciar isso. A nossa história contém uma verdade que está acima da nossa história. Olha, por que eu estou dizendo isso? Jesus começa a dizer no verso 11: eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Qual que é essa história, irmãos? Essa história é a história da salvação, que Jesus destacou a partir da história do centurião. A partir do que aconteceu com ele, Jesus usou agora de ilustração. Que coisa, né? Uma ilustração dentro da outra, que coisa maravilhosa. E o que Jesus está ensinando aqui? Que virá gente do Oriente e do Ocidente, que o reino vai expandir, que as coisas estarão abertas, e assim no céu acontece isso. No céu, João vai ao céu e vê gente de todos os povos, tribos, línguas, nações, etnias ali, estão lá no céu. A verdade aqui é que outros crerão. Para o povo de Israel, irmãos, dizer isso era uma heresia. Como assim? Ele está expandindo o reino aos outros. Mas não, é uma verdade que eles não queriam ouvir. Já estava lá no Antigo Testamento. Alguns textos demonstram que Israel deveria ser uma nação luz para as outras nações, que as outras nações chegariam a crer em Jesus por causa do povo de Deus, mas aqueles fariseus, aqueles homens ali não criam nisso. Agora Jesus está dizendo, vai ter mais gente que vai crer. Eu fico imaginando, irmãos, que nós vamos ter algumas surpresas no céu. Talvez eu vou chegar no céu e falar, você está aqui no céu, e a pessoa vai dizer, ué, e você também? Talvez creio eu que vai ter muita surpresa no céu, porque aqueles homens não conseguiam entender a grandeza do reino de Deus. Às vezes a gente não consegue entender também. A verdade aqui é que o reino de Deus chega a todos os povos. É uma maneira rápida de dizer todo mundo, ou todos os povos, porque vai do Oriente ao Ocidente, vai para todos os lugares. E como chegou no Ocidente, né? Nós estamos aqui no Brasil, no continente mais ocidental que existe, mais a leste, né, se não me engano, mais a oeste, sei lá, se é leste ou oeste, mais ocidental, e nós cremos em Jesus. Você vai para qualquer canto, tem alguém lá que crê em Jesus. Eu sempre falo aqui sempre não, mas de vez em quando falo dos povos perseguidos, e essa semana eu vi uma notícia que eu achei maravilhosa, irmãos, maravilhosa. Você sabe que a China é um país que é fechado para o Evangelho. As igrejas lá, inclusive, estão aumentando a perseguição, por causa de toda uma luta contra o Ocidente, até uma luta política, econômica e tal. Então as igrejas estão sendo perseguidas, as igrejas demolidas, e aí estão sempre fazendo a recontagem, meio clandestina, né, de quantos cristãos tem. E há uma perspectiva que na China vai ter mais cristãos do que nos Estados Unidos. Isso é claro que não quero diminuir aqui os Estados Unidos ou qualquer outro país, mas o sinal é de que o povo lá, que é numeroso, está se convertendo em grande número. Olha que coisa maravilhosa, o reino de Deus chega a todos os lugares. É claro que nós não amamos, não queremos perseguição, mas até com a perseguição ele sobrevive. Agora, outra verdade de Jesus, contida aqui, é que o reino não é para quem não quer, não é para quem não vive o reino. Aqui, aquelas pessoas que Jesus fala de filhos do reino, que serão lançados nas trevas exteriores, ele está falando daqueles lá, da elite dos judeus, do fariseu, do saduceu, que não deixava ninguém entrar, como Jesus diz, não entra no reino e não deixa os outros entrar, por causa do modo como eles viviam. O reino de Deus é para aqueles que aceitam em humildade, em fé, em amor. Essa é a questão. Nós somos chamados a querer, desejar fazer parte desse reino. E outra verdade que eu vejo aqui também, é que Jesus cura todos os povos, ou há autoridade, há poder em Jesus para curar pessoas de todos os locais, de todos os povos. Nós concluímos aqui vendo
que a fé do centurião foi reconhecida. Jesus a reconheceu publicamente, mas aconteceu algo mais. Aquele homem foi curado. Vai, como creste, te seja feito. Naquela mesma hora, o seu criado sarou. Jesus curou aquele homem, mostrou o seu poder e mostrou onde o seu poder poderia chegar. Nós achamos, às vezes, na condição em que estamos distantes de um milagre de Jesus, estamos a uma palavra dele. Nós achamos que dependendo da situação é irreversível. É sim, irmão, irreversível para mim, para você, para os médicos, para muita gente, mas para o Senhor não. Aquele homem, pelo único diagnóstico que nós temos, é dito aqui que ele estava muito doente, paralítico e violentamente atormentado. Não sabemos qual era a condição médica, do que um médico hoje faria um diagnóstico nele, mas só o que nós sabemos aqui é que a situação era crítica, era grave, mas a cura chegou até ali. Há uma história, para a gente finalizar, uma história que não está na Bíblia, então não é uma história sagrada, canônica, não sabemos se de fato é verdadeira, mas ao que tudo indica, de fato aconteceu. Um homem chamado Eusébio de Cesareia, lá no ano 300 depois de Cristo, ele escreve a primeira história da igreja. Talvez você já tenha lido livros de história da igreja, ouvido história de como que os apóstolos morreram, por exemplo, que não está no Novo Testamento, a morte de vários deles. Isso nós sabemos graças especialmente a este homem chamado Eusébio de Cesareia, que escreveu a primeira história da igreja, que ele chamou de História Eclesiástica. Este Eusébio de Cesareia, segundo ele conta no livro, ele tinha em mãos, isso se perdeu, claro, mas ele tinha em mãos a carta de um rei de um país chamado Edessa, ou Edessa, um país que era descendente dos assírios, mas que naquela época era um país independente de Roma, um país pequeno, mas que Roma não tinha conseguido dominar. Naquele país, na época de Jesus, um rei chamado Abgar, ou Abigaro, dependendo da tradução, ficou muito doente, e aí tenta fazer tudo da medicina deles e tal, não é curado, e ele ouve dizer, tem um camarada lá em Israel, lá em Judá, que está curando todo mundo. A história chega longe, chegou nesse rei, e ele escreve uma carta para Jesus, e manda um homem lá que trabalha para ele, um súdito dele, entregar a Jesus, e na carta, há uma carta, eu estou contando a história porque me lembrei muito bem do centurião, um rei, mas mostrando todo o respeito a Jesus, a carta dizendo, grande rei dos judeus, Senhor Jesus, você, se possível, vem até mim curar, porque eu não encontrei cura na medicina aqui, já tinha tomado todo tipo de erva que conhecia, não tinha cura para a doença dele. Então, ele escreve a carta a Jesus, e Jesus manda uma resposta para esse homem. É isso que o Eusébio conta, fala assim, eu não posso agora, eu estou cuidando aqui do meu povo, tais as palavras que Jesus fala às vezes para a mulher Ciro-fenícia, que ele veio para o povo de Israel, mas depois que eu ressuscitar, eu enviarei alguém até aí. Isso está lá naquela descrição. Então a história continua, claro, Jesus morre, ressuscita, e depois Judas Tadeu é enviado até lá, um apóstolo que a gente não conhece muito a vida dele, é enviado até lá, chega, fica na casa de alguém e começa a curar as pessoas ali, e esse rei fica sabendo, olha, um discípulo do Jesus está aí no nosso reino. Então ele chama, Judas vai até lá, o Judas Tadeu, vai até lá e cura esse rei Abigar, e ele e toda a nação se converte. Essa é a história que o Eusébio de Cesareia conta. É uma história crível, não é uma história certificada de fato, mas é uma história muito crível, que me lembra o seguinte, gente, Jesus pode curar as nações, Jesus pode curar todos os povos. A cura do Senhor Jesus para toda e qualquer cultura, toda e qualquer situação. Ele pode chegar no povo de Campo Mourão, pode chegar no povo da China, no povo de Israel hoje, porque a cura para aquele que clamar. E a cura, é claro que em primeiro lugar espiritual, mas também podemos crer que o Senhor Jesus ainda é poderoso para fazer milagres, transformações e cura, também fisicamente. Eu quero orar com você e quero te desafiar a ter a fé e o amor deste homem. Te desafio a orar, colocar a sua vida na presença de Jesus com essa fé. Basta apenas uma palavra de Jesus, viu?
e te desafio também a ter esse amor. Ore por você, escolhe mais alguém para que você ore. Seja alguém que precise de uma cura física, de uma conversão, de uma transformação. Tenha aí em mente 2 pessoas, você e mais alguém. Então você vai ser uma pessoa que vai orar, mas também alguém que vai interceder nesse momento. Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado pela Tua santa palavra, em que nós olhamos essa história tão diferente deste centurião, que nós reconheceríamos como alguém muito mau, mas diante da Tua palavra nós podemos ver que era um homem que amava o seu criado, cuidava dele e tinha fé no Senhor. Aprendemos com ele, com a sua humildade, com a graça que brotou do coração dele, e queremos fazer o mesmo, Senhor. Primeiramente eu clamo por mim, e nós aqui clamamos por nossas vidas. Temos situações, seja no físico, seja nas emoções, seja no espírito, no relacionamento com o Senhor. Talvez situações na vida financeira, profissional, familiar, mas colocamos tudo isso diante do Teu altar. O problema que trouxemos, Senhor, queremos depositar na Tua presença, essa fé que consegue enxergar o Senhor como um Deus que nos ouve, que consegue confiar em Ti. O Senhor pode curar, Senhor, o Senhor pode transformar, o Senhor pode trazer alívio para dores e angústias, sejam elas externas ou internas, dores da alma ou dores do corpo. Então nós clamamos a esse Deus que pode. Eu não posso, Senhor, não é a minha palavra que vai fazer com que o servo do centurião seja curado, não, mas a Tua fez. Não é a minha palavra que vai transformar a mim mesmo ou a qualquer um que está aqui, mas pela Tua palavra todas as coisas podem ser transformadas. Não é o meu poder, mas nós reconhecemos que o Senhor tem todo o poder, todo o poder. É com essa fé que nós queremos sair daqui, Senhor, com essa fé que nós queremos orar neste momento, reconhecendo a autoridade e o poder, não meu, mas do Senhor, não nosso, mas do Senhor. Ainda que estivéssemos em milhares, o poder não estaria em nós, tal como foi com os profetas de Baal, que estavam em tantos, gritavam tão alto, mas o poder não estava neles, nem no ídolo deles. Agora quando Elias clamou ao Senhor, sim, a autoridade que vinha de Ti, o poder que vinha do Senhor, fez com que aquele altar fosse incendiado. O poder que vem do Senhor é aquele que necessitamos. Quantas vezes já tentamos por nossa força, Senhor? Quantas vezes já tentamos por nossa sabedoria humana, pelos nossos recursos humanos, mas queremos depositar a nossa confiança no Senhor. O Senhor pode, o Senhor já fez em nossas vidas, já fez na vida de outras pessoas que testemunhamos, pessoas que amamos, e o Senhor pode continuar fazendo. Nós cremos nisso, Deus, nós cremos nisso. Mas também, como servos do Senhor, munidos da Tua palavra, queremos orar por outras pessoas também. Intercedemos por familiares, por irmãos, marido, esposa, filho, filha, pai, mãe, gente que amamos e que queremos ver manifesto o Teu poder na vida deles também. Tal como o centurião foi falar sobre o criado que ele tanto amava, tanto cuidava. Nós colocamos aqui diante do Teu altar pessoas que amamos, gente que nós queremos ver convertida, gente que pelo nosso coração, pela nossa vontade, a gente gostaria de ver aqui semana que vem sentado do nosso lado, gente que gostaríamos de ver livres de vícios, gente que estão presas em pecado e que nós estamos vendo se afundar no pecado. Clamamos para que o Senhor traga transformação, restauração. Gente que amamos, que está padecendo com alguma doença física e que sabemos que o Senhor pode curar, como o centurião fez. O Senhor pode, a sua autoridade está acima de todas. Gente que nós estamos vendo muitas vezes sofrer por angústia da alma, que amamos e que tem passado por quadros severos de depressão, de ansiedade ou algo próximo a isso, também colocamos no Teu altar. O mesmo Deus que cura o físico, que transforma e salva o espírito, é o Deus que cura a alma também, é o Deus que promete descanso para a alma,
Portanto, colocamos essas pessoas que amamos no teu altar, clamando que o Senhor traga a alegria da salvação ao coração delas. Colocamos diante do Senhor e entendemos que é a sua vontade, é o seu querer, mas entendemos também que o Senhor é bondoso, o Senhor é poderoso, e nós cremos que vamos continuar vendo o poder e o mover de Deus em nossa vida, o poder e o mover de Deus em nossa família, o poder e o mover do Senhor em nossa cidade. Ah, Senhor, e ainda novamente, Senhor, não podemos deixar de clamar pela terra da qual nós lemos agora, pelas ruas de Cafarnaum, pelas ruas de Jerusalém, pelo povo que está lá agora neste momento sendo atacado, Senhor. Livra Israel, dá paz a Israel, haja paz em teus muros, Senhor, que a paz do Senhor prospere ali, que aquele povo possa se converter ao Messias verdadeiro, que é o Senhor. Oramos por Israel, oramos por aquelas crianças, por aquelas mães, por aqueles homens inocentes. Também oramos pelas crianças, pelos civis que estão dentro da faixa de Gaza e que também estão passando por toda essa situação. Queremos ver a paz do Senhor imperando ali. Senhor, sabemos que a nossa oração é tão pequena para mudar o curso da história, não, mas o Senhor é poderoso. O Senhor pode trazer paz àqueles corações, pode trazer vida onde está imperando a morte. Clamamos junto com todos os servos do Senhor nesse planeta que estão clamando nesse momento, ou nesse fim de semana, haja paz em Israel, Pai, em nome de Jesus. Oramos, gratos ao Senhor, sabendo que o Senhor pode fazer muito mais além do que pedimos ou imaginamos. No nome de Jesus, amém.